Muito boa tarde a todos. Eu sou a Vanessa Poli, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, aqui de Getúlio Vargas. E em nome da nossa secretária de Educação, professora Sandra Becciato, quero dar as boas-vindas a cada inscrito, a cada participante do Seminário Permanente em Educação Infantil do município de Getúlio Vargas, que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Getúlio por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com o apoio da Unideal de Getúlio Vargas, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, e do Fórum Regional de Educação Infantil da AMAL. Bom, o seminário tem um vasto histórico e uma história de formação continuada voltada aos professores da educação infantil. Desde 2018, o seminário permanente tornou-se um momento de formação sistemático para todos os profissionais da educação vinculados à educação infantil, com assessoria da professora Flávia Budzinski de Souza, da Universidade Federal da Fronteira Sul, por meio de projeto de extensão. Foram mais de 100 horas de estudo dedicadas a 91 profissionais de educação, entre professores, monitores, auxiliares de professores, além de equipes diretivas. E este ano nós estamos com o seminário acontecendo também em formato híbrido, 2 momentos online, que permite a participação também sem fronteiras, com transmissão pelo YouTube. Que todos sejam muito bem-vindos, que possam tirar o máximo proveito da fala da professora Flávia hoje. Com certeza, o mais importante é a formação do professor e que toda essa formação destinada aos professores, profissionais que trabalham com a infância, seja direcionada e seja revertida lá no bem-estar das crianças no espaço educativo, na significação das práticas pedagógicas, em práticas que realmente consigam tornar a infância um lugar feliz, um lugar propício para as aprendizagens. E antes de mais nada, eu quero passar a palavra para a nossa orientadora pedagógica, a professora Luana Letícia Refiel Menta, que vai fazer a mediação do nosso encontro de hoje. Bem-vinda, prof. Luana. Olá, muito obrigada, prof. Vanessa. Então, é com imensa alegria que recebemos hoje, na primeira noite do nosso seminário permanente em educação infantil, a professora Flávia Budzinski de Souza. A prof. Flávia é doutoranda em educação, possui graduação em pedagogia, especialização em ensino pela pesquisa e aprendizagem por projetos e mestrado em educação nas ciências. Atualmente é professora do curso de pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, Campus Erechim. Ela é pesquisadora e professora extensionista de temas relacionados à pedagogia da infância e da educação infantil. Foi professora de educação infantil e de primeiro ano do ensino fundamental de 2005 a 2015. Prof. Flávia, é sempre uma honra tê-la conosco e hoje ela vai tratar o tema pareceres descritivos ou relatórios de avaliação, estratégias de elaboração. Seja muito bem-vinda, prof. Flávia. Olá, Luana. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. É um prazer estar em Getúlio Vargas, mesmo que de maneira online, né? Tenho um carinho muito grande por essa cidade, ela sabe disso. Como foi apresentado, né? Nós já desenvolvemos várias atividades juntos e estamos aqui hoje para poder pensar sobre esse tema, que é um tema ainda muito caro para a educação, que é a avaliação, e que nunca a gente cessa esse estudo, né? Então, o meu objetivo com vocês aqui hoje é poder refletir um pouco sobre aquilo que eu discuto, né? Aquilo que eu estudo também e aquilo que eu discuto lá no campo da pedagogia, enquanto professora do curso. Então, só me sinaliza, Luana, se vocês estão... Acho que sim, né? Estão conseguindo ver a projeção, né? Tá. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esse termo, né, e essa condução dos processos avaliativos das crianças, sempre pensando nessas estratégias de elaboração. Eu quero, de antemão, dizer para vocês que hoje o meu objetivo aqui é fomentar muito mais dúvida do que resposta, né? Então, eu venho trazer algumas reflexões
que podem ajudar vocês, então, a ter a autoria e a construírem os seus próprios instrumentos avaliativos, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho, né, o porquê que a gente não fala mais em parecer descritivo, mas sim a gente se encaminha para poder tratar um pouco sobre o relatório de avaliação. Então, de onde eu parto, né? Uma coisa muito importante, né, que não cabe no Lattes, mas é bem importante. Talvez muitas pessoas que estão aqui nos assistindo é em virtude da minha rede social, né, porque eu tenho uma rede social e eu sei que tem bastante pessoas que na rede social acabam vindo participar desses momentos formativos, né, e então, para quem conhece, para quem não conhece, né, meu Instagram, @pedagoga da orelha verde. Hoje de tarde, depois que eu terminei de montar essa apresentação, eu já fiz algumas organizações assim mentais de postagem para mim poder ao longo dos próximos dias publicar coisas que nós vamos conversar hoje. Então, de onde eu parto? Eu vou partir com vocês hoje, né, de uma conversa que vem da legislação. Então, eu vou trazer para vocês o que a legislação fala sobre a elaboração desses instrumentos. Então, eu vou tratar um pouco sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a base. E eu escolhi essas 3 bibliografias mais teóricas, vamos dizer assim, né? Então, esse livro da Jussara Hoffmann, que se chama Avaliação e Educação Infantil, né? A autora vem trazer um capítulo inteiro, né, para poder desconstruir essa ideia de por que a gente não pode mais pensar em parecer descritivo, né, mas sim em relatório de avaliação. Esse caderno do Pró-Infantil, que foi uma publicação do Ministério da Educação, o módulo 4, a unidade 13 e o volume de estudos 2 vai trazer a segunda parte só sobre como elaborar instrumentos de registros pedagógicos que sirvam para avaliação. Muitas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que vocês podem usar para poder observar as crianças no cotidiano e escrever os instrumentos, foram tiradas desse caderno. E outro é um artigo que eu escrevi em parceria com a Gárdia Vargas, né, que atualmente está como professora substituta na URGS, sobre avaliação e documentação pedagógica. Então, a gente faz uma discussão, esse artigo está disponível para baixar, download na internet, dentro da revista Humanidades e Inovação, foi publicada em dezembro do ano passado. E o que a legislação nos diz, então? Acho que essa é uma das questões que precisa ficar bastante evidente para vocês quando forem pensar qualquer instrumento avaliativo. A legislação, ou as diretrizes, elas são claras. As instituições de educação infantil, elas vão criar procedimentos de avaliação. E esses procedimentos de avaliação que as instituições vão criar, vejam bem, criar, não é reproduzir, né? Elas vão criar tanto para registrar as conquistas das crianças, quanto para registrar o trabalho pedagógico. Ambos registros vão possibilitar a avaliação. Vai ser a avaliação da educação infantil, que é quando a gente fala do trabalho pedagógico, e o outro é a avaliação na educação infantil, que é quando a gente fala das crianças, né? Então, criar supõe hoje uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de transformação, uma perspectiva de ampliação do olhar. E para isso, em primeiro lugar, cada profissional que está aqui nos assistindo tem que começar a pensar: como eu sou autora do que eu escrevo, como eu sou autor do que eu escrevo, que significado a escrita tem para mim e como foi o meu processo de alfabetização. Por que eu estou trazendo isso para o debate? Porque, como na maioria dos casos a gente tem uma trajetória educativa muito marcada por modelos, por formatações, né? Numa formação que bota a gente na forma mesmo, o nosso processo de alfabetização, muitas vezes, ele é conduzido numa lógica da gente aprender a dar respostas e a reproduzir coisas. Então, quando a gente entra no processo de alfabetização, muitas de nós foram alfabetizadas assim, primeiro as vogais, depois as consoantes, depois começa a juntar a vogal e consoante, fazer as sílabas mais fáceis, babebibobubão, né, enfim. E a gente vai aprendendo a técnica da escrita, mas a gente não aprende a função social dela. Então, a gente aprende, na verdade, a desenhar letras, mas a gente não aprende para que essa escrita serve. E eu vejo isso trabalhando na graduação. As acadêmicas chegam na graduação e a gente pede para escrever, por exemplo, uma memória, e elas não sabem como escrever uma memória. Elas só sabem se você der um modelo.
Mas por que elas não é porque elas não saibam, é porque elas têm muito pouca experiência com a escrita. Porque o processo de alfabetização levou a uma reprodução e não a uma criação. Então, a gente precisa discutir um pouco sobre isso, por isso que os instrumentos de avaliação, eles são muito singulares. Cada profissional vai achando estratégias, né, de elaboração nesse processo. Mas é importante que cada um pense o que a escrita significa para si. A base vai dizer que nesse processo de avaliação é preciso que a gente observe a trajetória de cada criança e do grupo. Trajetória supõe caminho, supõe percurso, né? Supõe processo. E essa trajetória ela vai ser registrada, então, por meio de diferentes registros. Então, esses registros na educação infantil, muitas vezes, eles servem de avaliação. Então, eles vão ser relatórios, eles vão ser portfólios, fotografias, desenhos, textos, né? E esses instrumentos que a gente vai criando nesse processo, eles não podem servir nem para selecionar, nem para classificar e nem para promover as crianças. Então, jamais a gente vai escrever num instrumento avaliativo das crianças que elas estão aptas, que elas não estão aptas, que elas estão prontas, que elas não estão prontas, que elas são maduras ou que elas são imaturas. Então, vejam bem, essas palavras que estão aqui, que a base reforça, são palavras que a gente tem que cuidar para que não apareçam nos instrumentos avaliativos da educação infantil, tá? A trajetória educativa, ela é marcada sempre por processos, quando a gente fala em trajetória, né? E não em produto. Por isso que eu trouxe essa mini história aqui, que tem um registro fotográfico da Aline Panzeira, que é uma ex-estagiária da pedagogia que eu orientei o estágio numa creche de educação infantil, numa escola de educação infantil, né, na creche Mãezinha do Céu, aqui em Erechim, do Eric, de 1 ano e 10 meses, em que ela registra durante vários dias as investigações do Eric numa caixa de areia que ela tinha na sala, né? Então, ela vai percebendo que a cada novo contato com a areia, o Eric vai mostrando novas possibilidades. Então, ele começa com uma exploração com colher e funil para encher, esvaziar, mas aos poucos ele vai percebendo que conforme ele coloca a altura do funil, novas formas vão aparecendo, novas sensações vão sendo produzidas. E aqueles materiais que estão ali na caixa de areia já não servem mais. Então, o que o Eric faz? Ele começa a reivindicar outros utensílios e potes para esse espaço, né? Porque ele queria transferir, esvaziar, encher, despejar, enfim. Nessas explorações também o Eric observou que quando ele despejava areia no chão da sala, o chão ficava mais liso. Então, isso possibilitava outras investigações. Então, vejam, essa mini história do Eric, apesar de ser um recorte de episódios, né, mostra a trajetória do Eric de interação e de brincadeira com esse espaço que foi intencionalmente organizado por um adulto atento e sensível às necessidades da criança, né, e que está ali para poder perceber como essa criança está aprendendo, como ela está se desenvolvendo, o que ela está fazendo. Mas a gente tem um anseio muito grande, em virtude da nossa trajetória educativa, de poder, ao invés de observar todas essas experiências que são de ordem física, matemática, relacional, né, que o Eric está vivendo, a gente tende a olhar para isso e querer que o Eric conte, né, que o Eric registre, que o Eric nomeie. Então, a gente pouco consegue ter esse olhar mais atento e perceptivo a essas aprendizagens que vão acontecendo no cotidiano para poder narrar essa trajetória. E daí lá no instrumento avaliativo a gente quer colocar o alcance, a chegada, o produto, né? O que ele chegou com isso? E não esse caminho que está levando a criança a construir. Então, a gente já vai começar a nossa noite debatendo que a gente precisa aprender que a narrativa do processo ela é muito mais importante do que o produto, tá? O que a legislação vai dizer sobre processo? O parecer 20 de 2009, desculpem, e a resolução 5 das diretrizes vão dizer que a gente precisa nas escolas de educação infantil criar documentação específica
que permite às famílias conhecer o trabalho junto às crianças e também permita conhecer os processos. Vejam bem, a legislação está dizendo que a gente tem que criar instrumentos para conhecer os processos de desenvolvimento e aprendizagem. A legislação não pede para conhecer os produtos, né? Na base também, quando fala em avaliação, fala que esse processo é para reunir elementos para reorganizar os tempos, os espaços e as situações que vão garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Então, quando eu olho para esse registro feito do Eric, para essa narrativa construída, eu consigo projetar o futuro. Em que sentido? Se o Eric agora está querendo investigar areia no chão da sala, eu, enquanto profissional da educação, vou poder pensar que outras situações eu vou criar para que o Eric continue investigando se todo o chão com areia realmente é liso, todo o calçado com areia realmente é liso, onde a areia fica lisa e onde ela não fica. Esses processos de investigações das crianças que muitas vezes não são reconhecidos, é só reconhecido quando ela está investigando algo palpável, né? Então, por exemplo, o cachorro, o gato, né? São caminhos que a gente precisa começar a se atentar mais, e para isso a pedagogia da escuta ajuda a gente, enquanto profissional, para que a gente possa projetar o futuro e fazer isso que está escrito lá na base. Reunir elementos para que a gente possa, então, projetar esse futuro, tá? Aí, nesse sentido, eu trago aqui um trecho do artigo que eu e a Garde a gente escreveu, sempre para pensar que a documentação, ela nunca é uma representação direta daquilo que as crianças viveram. A gente vai sempre interpretar aquela cena, interpretar aquele episódio, a gente vai organizar, a gente vai intencionalmente escolher palavras, escolher disposição e avaliar esse processo. Tudo isso exige com que a gente veja, escuta, sinta e perceba as crianças quando a gente documenta. E isso não são atos naturais, a gente não nasce sabendo fazer escritas de relatórios ou escritas de mini histórias como essas que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente aprende, né? A escrita é um processo de aprendizado que vai acontecer conforme eu interajo ou não com esse objeto que é a escrita, tá? Então, aqui tem uma mini história da Catarina, que ela está envolvida ali com o popular pente de macaco, que vocês devem conhecer, né? É um elemento da natureza. E a mãe manda essas fotografias para a Caroline, que é a estagiária que faz o registro, e narra o que acontece quando a Catarina entra em contato com isso. E a Caroline, olhando para os registros que a mãe manda, tanto fotográficos quanto escrito, vai projetar essa mini história junto comigo. Então, é isso que a gente está querendo dizer. Não é uma representação direta. A gente vai fazendo essa interpretação e organizando a escrita. Então, a gente escreveu assim: o que será que é isso aqui? Vou pegar, vou ver bem de perto, vou sentir o cheiro. Que gosto será que tem? Catarina está empenhada em suas descobertas e explorações, que passa pelo corpo e pelos sentidos. Catarina precisa deles para descobrir. Todas as crianças geralmente precisam. Essa mini história da Catarina, além de ela narrar esse percurso da Catarina, né, em poder descobrir isso, ela também possibilita com que eu perceba uma característica que é muito forte das crianças bem pequenas, que as experiências passem pelo corpo. E se um outro pai, uma outra mãe lê essa mini história da Catarina, eles também vão entender por que as crianças lambem, por que as crianças botam na boca, por que elas cheiram, por que elas passam pelo corpo, para poder aprender, né? Mas o que a gente tem feito? A legislação diz que a gente tem que criar, que a gente tem que ver a trajetória, que a gente tem que ver o percurso, o processo, mas a gente ainda vê algo que é muito distante do que a legislação coloca. Então, a gente vê ficha de acompanhamento, em que se a gente só marca X para poder dizer se a criança alcançou ou não. Essa ficha é uma típica representação de marcação de produto e não de processo, porque quando eu faço um X ali, reconhece a escrita do seu nome, eu não traduzo como está esse processo de reconhecimento, onde a criança reconhece,
como ela chegou a esse reconhecimento, né? Quando eu digo escreve o seu nome, marca o X no sim, eu não consigo traduzir e dizer como que a criança se apropria dessa escrita do nome, né? De que maneira isso acontece. Quando eu digo é curioso e criativo, eu não traduzo o processo que leva a criança a manifestar curiosidade e criatividade. Em que situações, o que ela fala, o que ela explora, o que ela vive no cotidiano. Por exemplo, essa minha história aqui da Catarina mostra que ela é curiosa, né? Mostra que ela é criativa. Mas e como é que eu faço para narrar isso fora desses instrumentos aqui que não respeitam a legislação? E outra imagem aqui eu trago para refletir com vocês é essa charge do Tonucci, que é basicamente o que a gente começou a fazer na educação quando a gente começou a substituir as notas por pareceres, né? Então, antes a gente dava nota para as crianças, né? E hoje o parecer ele é escrito muitas vezes para substituir essa nota. Então, a gente pensa assim, essa criança é um 5, aí eu vou ver o que eu vou escrever. Essa criança é 10, daí eu vou ver o que eu vou escrever. Essa criança é nada, né? É 0, aí eu vou ver o que eu vou escrever. Né? Como está nesse exemplo aqui, que a professora vê que a criança é um 8, então ela escreve que essa criança é aplicada e obtém bons resultados, tanto na escrita como no oral. Mas não diz que bons resultados é esse, não diz o que ela escreve, não diz como ela se comunica, né? Traz palavras, assim, ó, que marcam muito forte o lugar da escola enquanto empresa, enquanto indústria, e não é esse o nosso objetivo, né? Na escola a gente está trabalhando com formação humana integral, então a gente também tem que cuidar nas palavras e no modo, né, como a gente faz essa educação das crianças. Por isso que a gente tem que repensar os pareceres descritivos. Se vocês digitarem no tio Google, né, ou se vocês entrarem nesses grupos muito, assim, irreflexivos que tem na rede social, muitos deles com o nome professores da educação infantil, vocês vão encontrar muitos desses instrumentos aqui, né, que são avaliações descritivas, que querem dizer o que as crianças já alcançam e também querem dizer o que elas ainda não fazem. Então, são instrumentos que classificam as crianças, embora a legislação diga que não é para classificar, que rotulam as crianças, embora a legislação diga que não é para rotular, né? Que comparam as crianças, embora a legislação diga que não é para comparar. Então, quando a gente diz aqui que a criança sabe contar números, porém ela tem dificuldade em escrever e reconhecê-los, registrando-os espelhados, vejam que eu mostro como eu concebo a educação e como eu concebo a criança. Porque se eu acredito que não reconhecer todos os números ainda para um sujeito que está em processo de aprendizado é uma dificuldade, eu acabo com o sujeito criança. Se eu acho que registrar espelhado é uma dificuldade, eu acabo com o processo que leva um sujeito a aprender. Hoje de tarde eu recebi uma ligação e meu esposo estava tocando saxofone, meu esposo está aprendendo a tocar saxofone. E eu pedi desculpa, né, para a pessoa, né, porque ele está aprendendo, né? Ou seja, nem com um adulto, às vezes, a gente consegue ter esse respeito ao tempo de aprendizado. A gente quer que os sujeitos, a gente explica uma vez, eles já saibam. Então, não vão pensar que essa conversa aqui, muito simples, muito vaga e muito rápida, vai ajudar vocês a realmente qualificarem os processos de escrita, né? Então, pensem que isso é uma caminhada. A gente vai se encaminhando para poder aprender a escrever diferente. E a gente vai se encaminhando para pensar que na educação infantil a gente não faz parecer descritivo, porque parecer descritivo quem faz é médico. Quem dá sentença, né, é médico. Nós, na educação infantil, a gente narra a trajetória cotidiana de vida das crianças na educação. Tá? Então, os pareceres descritivos, eles geralmente são breves, são superficiais, eles comparam e classificam as crianças, eles usam palavras como dificuldade, inadequado, usam palavras bastante comportamentais, eles se referem a temáticas que nem sempre são adequadas à faixa etária,
Então, eles usam muitas vezes áreas do conhecimento, que nem é mais uma organização curricular que a gente vê na educação infantil, né? Eles evidenciam um preparo para o ensino fundamental. Geralmente, eles são elaborados no final do processo, por termos burocráticos e não porque o profissional vê sentido naquilo que ele está fazendo. Sempre se centra na ação do professor, então o professor pensa, eu fiz isso, ele aprendeu ou não aprendeu, e registra. Eles repetem-se, porque eles geralmente seguem modelos, né? Então, são modelos dados e, às vezes, se troca só o nome da criança ou uma que outra frase se usa o mesmo. E, muitas vezes, eles julgam as crianças e eles afastam a criança e a família desse processo educativo. Então, ao invés da gente olhar para esse percurso das crianças, né? De estar na escola e aproximar as famílias para poder pensar isso, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui. A criança não aceita muito bem os alimentos. Ela só come arroz e pão. Ok, a escola vai continuar toda a trajetória da educação infantil oferecendo só arroz e pão para a criança, sabendo que ela precisa de outros alimentos nutritivos na trajetória? E ela vai continuar registrando isso no parecer mesmo, né? Sem chamar a família para conversar e pensar sobre, sem fazer formação com os profissionais, sem entender o que leva a criança a estar nesse processo, né? Então, o instrumento de avaliação, ele também precisa mudar essa característica. Por isso que a gente tem que começar a pensar em relatórios de avaliação. Os relatórios de avaliação, eles vão detalhar os acontecimentos individuais de cada criança, eles vão reconhecer esse processo que é de cada criança, eles vão tentar deixar visível uma outra ideia de currículo, um currículo que é centrado nas experiências, nos processos, na aprendizagem que se dá pela vida, né? Eles são elaborados ao longo do processo, por isso que é tão importante a gente fazer anotação, a gente fazer registro, a gente guardar esses instrumentos, porque a gente não guarda tudo no cérebro, é humanamente impossível, né? Então, a gente vai organizando esse processo de registro para depois ajudar na elaboração, né? Eles se centram, então, na ação da criança. Eles são únicos, cada um apresenta características próprias, né? Eles trazem falas, fotos, situações vividas pela criança, e eles vão sempre aproximar as crianças, os professores e as famílias, porque o nosso objetivo é um só: o bem-estar e a educação das crianças. Então, o instrumento, ele também tem que ser um instrumento para que a família possa fazer uma leitura e ajudar a escola a pensar também nesse processo educativo, tá? Então, agora a gente vai caminhar aqui na nossa fala para poder pensar como a gente pode fazer, então, para caminhar para a elaboração de relatórios que sejam mais sensíveis, que reconheçam as crianças, né, que sejam elaborados ao longo do processo, que tragam um olhar mais individualizado e que se centrem realmente na trajetória e não só nos produtos. Aqui eu vou trazer 2 exemplos para vocês, tá? Eu tô vendo que tem pessoas no chat ali que estão falando que não está muito nítido. Eu sugiro que vocês aumentem a tela, né? Se estão no celular, virem o celular na horizontal, ou se estão no computador, que aumentem a visão, né? Embaixo no YouTube tem uns quadradinhos assim para poder aumentar e vocês vão conseguir ver bem essa projeção. Aqui eu tenho um parecer e um relatório. E eu quero mostrar para vocês como que a gente pode ir trabalhando essa nossa escrita para que não fique um instrumento breve e superficial, que fala, mas que não fala, e que ajude a narrar essa trajetória. Então, esse primeiro instrumento aqui é do Joaquim, né, meu sobrinho, quando ele estava no maternal 1, e eu quero ler o primeiro e o segundo parágrafo ali com vocês e poder fazer, então, a leitura de um relatório de avaliação lá da Escola de Educação Infantil do SESC e do SESC. Então, a professora do Joaquim, ou o profissional que escreve esse documento, não sei, né, ele diz que o Joaquim está em fase de adaptação. Por estar recentemente matriculado na escola, ainda chora e se sente inseguro. Apegou-se muito com a professora Andréia, não podendo perdê-la de vista, chorando quando ela sai da sala. Como tudo ainda é muito novo para ele, é normal que demore um pouco para se adaptar.
e pelo fato de faltar às vezes a aula, fazendo com que esse processo demore um pouco mais. O certo seria faz com que esse processo demore um pouco mais. Né? Suas habilidades motoras, raciocínio lógico, reconhecimento de cores, formas geométricas e números ainda estão em desenvolvimento. Vejam bem, claro que está em desenvolvimento. Nós estamos em desenvolvimento enquanto seres humanos, mas que processo é esse que está em desenvolvimento, né? Porém, não é possível fazer uma avaliação exata, pois o mesmo ainda está se adaptando e não fala muito, apenas o necessário. Vejam bem, quando a escola escreve que ele não fala muito e por isso eu não consigo fazer uma avaliação exata, ela está me dizendo que eu só consigo produzir, né, registros que vão servir para o relatório se a criança falar. E daí a gente faz o quê com os bebês que não falam? Eu não posso escrever nada porque os bebês não falam. Né? Então, vejam bem, as crianças, elas usam mais de 100 linguagens para se comunicar com a gente, para mostrar que elas estão aprendendo. Voltem à mini história da Catarina e do Eric. De quantas formas eles estão mostrando para os adultos que eles estão aprendendo sobre esse processo, sem falar sobre. Então, a fala não pode ter uma relação direta com aquilo que vai aparecer no documento. Por isso que a nossa observação e a nossa escuta não pode ficar restrita somente ao sentido da visão e da audição. Uma criança que está sendo inserida agora na escola e que se apega a um adulto, ela precisa que esse adulto acolha essa criança e que a escola também escreva nesse instrumento de avaliação como ela está fazendo para que ele se sinta seguro também com outros adultos e para que ele se sinta seguro também com outras crianças em outro espaço. E é por isso que eu quero... eu não estou comparando, né, mas eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente pode escrever, de certa forma, a mesma coisa, mas trazendo uma outra narrativa. Então, aqui eu só tirei a identidade da criança, que faz parte desse instrumento avaliativo, porque eu não pedi autorização para a família, só pedi autorização para a escola do Sesquinho para usar o nome da escola, né? E por isso que eu botei essas caixinhas verdes ali, vocês não conseguem identificar, né? Então, tem o nome da criança e fala que ao iniciar a trajetória juntas na turma 5, percebia o quanto você tinha preferência por ficar mais próxima dos adultos, onde muitas vezes o colinho era muito apreciado por ti. Em outros momentos, auxiliar as profs era mais interessante do que brincar com teus amigos. Percebendo isso, passamos a propor ações e a te incentivar para que brincasse com demais crianças, mas, acima de tudo, respeitando a tua individualidade e preferência nos momentos em que você queria brincar com teus amigos ou ficar sozinho. Então, a professora está dizendo o quê? Que a criança prefere ficar com ela enquanto adulto, né? Que sim, ela prefere estar com um adulto, mas a escola também narra o que ela está fazendo para ajudar a criança a avançar nesse ponto, sempre respeitando o tempo da criança, né? Na medida em que os dias foram passando, você foi se sentindo mais segura nessa nova mudança de turma e percebendo o quanto a tua mudança a tua presença era requisitada pelos teus amigos e amigas. E isso foi fazendo com que você se permitisse a vivenciar enredos de brincadeira com diferentes crianças. Percebi que quanto mais acolhida e segura você se sentia, mais experiências você vivenciava. E então a tua presença, que eu estava habituada a ter ao meu lado, foi ocupando outros lugares, tanto nas brincadeiras quanto com o restante do grupo. O que a professora narra aqui? Ela narra que a criança foi aos poucos se permitindo e brincando, que ela foi vendo que nos lugares em que ela se sentia acolhida, ela conseguia ficar com as pessoas. Então, por que ela ficava com a professora no começo? Porque era com a prof que ela se sentia acolhida, era ali que ela tinha segurança. Ela ainda não tinha segurança nesse grupo novo. Para nós, enquanto profissionais, que às vezes estamos na escola há 10 anos, aquele lugar é um lugar de bastante intimidade. Mas para as crianças, esse lugar talvez não tenha tanta intimidade. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e de respeito a isso. E a professora segue dizendo onde foram esses espaços em que essa criança se permitiu ampliar as relações. Então, vejam, foi no espaço da construção onde percebi que essas relações mais aconteciam. Inicialmente, as representações eram feitas com animais, e ela começa a dizer que é nesse espaço de construção que essa criança começa a ampliar suas relações.
Vejam bem, algo que uma outra professora já compartilhou aqui no chat do YouTube, né? Ela achou muito bacana que essa narrativa estava sendo feita para a criança. Então, vamos pensar, para quem nós estamos escrevendo o instrumento de avaliação, né? É para a gestão da escola? É para a família? É para as crianças? É para a burocracia? Se a gente não vê sentido naquilo que a gente está escrevendo, a gente também não vai mudar essa narrativa. E a gente não vai mudar o modo como a gente está conduzindo esse processo. Eu sei que hoje é dia 12 de novembro, que talvez muitas de vocês já construíram esses instrumentos, né? Mas é sempre importante que vocês façam esse movimento de voltar e olhar para os instrumentos de vocês e pensar nisso que a gente está conversando, porque é assim que a formação continuada se dá, quando a gente vai refletindo sobre a nossa prática e sobre aquilo que tem sentido para a gente. Então, para a gente poder mudar essa narrativa de escrita, eu trouxe algumas perguntas assim para que vocês possam começar a pensar. Primeiro, você gosta de escrever? Né? Eu coloquei aqui gostamos de escrever porque eu me incluo nessa. Eu, professora Flávia, gosto muito de escrever. Mas você, eu vou pegar os nomes que eu vejo aqui no chat. Miriam, Ana Paula, Lisiane, Tunica, Cristina. Vocês gostam de escrever? Né? Márcia, Luana. Como eu me descubro como escritor? Porque assim, ó, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que reconhecer enquanto sujeito. Ninguém vai conseguir gostar daquilo que não conhece, né? Então é bem assim quando eu começo a dar aula na pedagogia. Primeira impressão que eu causo é, né, ou nas formações que eu vou dar, eu não gosto dessa professora. Aos poucos, quando as pessoas vão me conhecendo, elas vão começando a gostar. Por quê? Porque elas vão me conhecendo. Então, aos poucos, quando a gente vai conhecendo o processo de escrita, que a gente vai se descobrindo, que a gente pode ter autor, que a gente pode escrever em primeira pessoa, que a gente pode escrever, eu percebi, eu vi que você fez isso, eu vejo quanto você é curiosa, né? Eu achei muito bacana que você foi ampliando as suas relações sociais. Quando eu me coloco na escrita, quando eu me descubro como escritora, eu também vou traçando uma outra trajetória educativa de escrita. Nós escrevemos, então, os relatórios para quem? É isso que a gente conversava antes, né? As crianças, elas leem esses relatórios. Aí eu quero trazer um exemplo aqui que eu já ouvi em escolas de educação infantil, das professoras dizerem para as crianças assim, eu estou escrevendo tudo isso que tu está fazendo aqui, tá bom? E depois eu vou mostrar para o teu pai e para tua mãe. E já no início de uma trajetória educativa mostram medo aos instrumentos de avaliação. Depois, quando as crianças chegam lá nos anos iniciais, elas têm diarreia, as crianças, né? Porque elas, por causa dos processos avaliativos com provas, com testes, e a gente não sabe de onde vem essa trajetória do medo. Porque desde pequeno a gente vai fazendo esse tipo de violência, porque isso é uma violência, isso eu preciso nomear com vocês, isso é um tipo de violência com as crianças. Então, quando vocês estiverem registrando as coisas, criem também o hábito de dizer para as crianças o que vocês estão escrevendo. Pensem também em como vocês estão fazendo instrumentos de registros escritos que possibilitem que as crianças leiam esses instrumentos. Né? Por isso a importância da fotografia, a importância do desenho da criança, a importância da fala, né? Hoje a gente avançou tanto com a tecnologia, então eu sei que tem as professoras do Lar da Menina aqui, né, de Getúlio Vargas, e tem a Milena, que eu orientei o TCC dela na pedagogia, e a gente queria colocar no TCC muitas vivências das crianças, mas não cabia em fotografia. Então, a gente começou a botar QR Code de vídeos. Hoje, a tecnologia ajuda a gente a fazer um link do Drive, a hospedar no YouTube, a fazer um QR Code e ajudar a projetar esses instrumentos avaliativos de modo que as crianças também consigam fazer leitura. Vocês também têm que pensar qual é o foco da escrita, né? No grupo, na individualidade, nas aprendizagens, na vida cotidiana e coletiva. O que é o foco da escrita? Isso é uma das questões que eu já debati com o município de Getúlio Vargas, principalmente para poder pensar as escolas que têm avaliação trimestral, que eu acho uma tristeza isso, né? De ter que cada 3 meses parar para escrever um instrumento. Eu acho que semestral já é um bom número, né? E o que a gente pode priorizar? Eu acho que num primeiro,
relatório, né, a gente pode dar visibilidade a esse coletivo, a isso que a gente faz no cotidiano enquanto grupo, né? A gente pode fazer um relatório da turma, a gente pode narrar os nossos percursos de constituição enquanto grupo. A gente não precisa focar tanto na individualidade das crianças, porque a gente ainda conhece pouco as crianças. Como é que eu vou escrever sobre uma coisa que eu não sei, que eu não conheço, né? Por isso que eu quero trazer aqui uma pergunta que eu recebi na rede social de uma professora, que, desculpe, eu não anotei o nome, que ela perguntou se ainda é válido continuar registrando no parecer sobre a fala das crianças, sobre a alimentação, sobre o desfraude e sobre a chegada na escola. E uma mãe respondeu embaixo, sim, eu acho. E eu achei o máximo aquilo, né? Porque sim, é importante. As famílias querem saber como está a relação com a alimentação das crianças na escola. As famílias querem saber como foi esse período de inserimento, né? Mas a gente tem momentos para escrever isso. Talvez numa primeira versão do documento. Numa segunda, isso não precisa se repetir, né? Numa segunda, a gente não precisa mais falar sobre isso, porque a gente já contou sobre isso. A não ser que algo mudou. Então, a gente escreve sobre isso, né? Então, a gente dá visibilidade também a essa vida cotidiana, a gente quer escrever só sobre as atividades programadas. É muito importante que a gente entenda que o currículo na educação infantil ele é formado por essa vida cotidiana. Então, comer, dormir, se deslocar, se higienizar, brincar, interagir, tudo isso é currículo. Como é que a gente narra isso nos processos educativos, né? O que eu estou escrevendo pode ser usado para mais de uma criança? Se sim, cuidem. Cuidem, porque quando a gente começa a transferir trecho de uma criança para outra, a gente compara e a gente realiza a homogeneidade. Então, cuidem muito, né, se aquilo que eu estou escrevendo é singular ou aquilo que eu estou escrevendo é algo genérico. Nós temos como objetivo narrar os percursos, as caminhadas, os processos, ou a gente quer narrar só o produto? Então, vejam, o que eu quero trazer aqui para vocês. É mais importante eu dizer que a criança já escreve? Ou é importante eu dizer quais as investigações ela está fazendo sobre a linguagem escrita? Porque copiar, uma criança de 5 anos já vai copiar. E isso não é escrever. A escrita é outra coisa. Agora, como ela atribui sentido àquilo que aparece no cotidiano e na vida? Como a criança atribui sentido à escrita? Ela sabe que ali tem alguma coisa escrita que não tem, ela pede para você ler porque ela sabe que ali tem alguma coisa escrita. Ela diz para você, prof, como é que se escreve tal coisa? Ela diz, prof, que tal se a gente escrever um bilhete? A criança me mostra que ela sabe para que serve a linguagem escrita ou ela só copia? Isso é narrar a trajetória, o processo e não só o produto, né? Então, eu quero trazer um exemplo aqui da Lavínia, minha filha. O meu esposo sempre escreve no quadro, aqui em casa a gente tem um quadro enorme de giz, os nossos nomes. Papai Lourenço, mamãe Flávia, Lavínia. Papai Lourenço, mamãe Flávia, Lavínia. E ele escreve e pede para ela, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Né? E vai brincando com ela, escrevendo. Nós entramos numa padaria e ela olha para o balcão da padaria e lá estava escrito ciabatta, pão integral, pão de queijo, pão sovado, e ela começa, mamãe Flávia, papai Lourenço, Lavínia, mamãe Flávia, papai Lourenço, Lavínia. E eu, né, na hora ri, a moça atendente também riu, e eu falei para a moça atendente, veja só, ela já sabe que aqui tem coisas escritas, né? Por que a Lavínia, quando ela faz isso, ela me mostra que ela sabe que ali tem algo comunicando, que tem algo escrito. Só que a leitura que ela faz é a leitura de mundo que ela ainda tem. Por isso a importância da escola em ampliar esse universo. Aí o que eu fiz enquanto mãe? Eu disse para ela, muito bem, filha. Aqui realmente tem coisas escritas, mas está escrito pão sovado, ciabatta, pão de queijo. Então eu li para ela o que estava escrito. Eu reconheci, mas eu mostrei para ela também o caminho, né? Então, a gente precisa inverter essa lógica e começar a pensar de que nós não temos a necessidade na escola de ficar sempre mostrando o que a escola produz. Produz o registro, a folha, o A4, né? O desenho. Mas a gente precisa mostrar esses processos, porque é nos processos que as crianças se mostram como sujeitos.
é nos processos que elas mostram criatividade, é nos processos que elas mostram originalidade, e é nessa originalidade que a gente vai encontrar singularidades. É nessas singularidades que a gente vai se apoiar para poder projetar os instrumentos, de modo que a gente olhe para a criança e escreva sobre ela com relação a ela mesma, né? As fotografias, elas são usadas como apoio nas escritas? A gente tem o hábito de usar fotografias ou a gente tem o hábito de usar somente textos nesses instrumentos, né? Então, eu refleti um pouco com vocês o que a gente tem que pensar e agora eu quero refletir um pouco com vocês o que a gente tem que evitar, tá? Então, a gente tem que evitar nesses instrumentos querer sempre mostrar só a chegada. Conta até 20, sabe formas geométricas. Mas o que levou essa criança a aprender sobre isso? Isso é mais importante. Escrever a partir das nossas expectativas, do que a gente considera enquanto ideal de criança, né? E aqui eu vou usar essa palavra porque é a partir disso que os pareceres descritivos são escritos. Ideal de aluno, né? Lembrando que na educação infantil nós não temos alunos, nós temos crianças. Em nenhuma legislação da educação infantil essa palavra é usada. Então, essa palavra também não deveria fazer parte dos instrumentos avaliativos, né? A gente deveria usar o nome das crianças e a palavra criança, não a palavra aluno. Quando a gente usa a palavra aluno e quando a gente se apropria disso no cotidiano, a gente começa a produzir práticas que levem realmente as crianças a se tornarem alunos. Então, a gente vai escrever a partir das nossas expectativas, a gente vai comparar uma criança com a outra, a gente vai começar a ver as diferenças das crianças como desvantagem e a gente começa a classificar as crianças. É agitado, é tímido, é desorganizado, é bagunceiro, não respeita as regras, tarará, tarará, né? E há uma diferença muito grande entre ser um sujeito tímido e estar um sujeito tímido. Vejam bem, todos nós estamos numa condição, todos nós temos possibilidade de mudança. Eu acho que olhem para a trajetória de vocês, eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque é um exemplo de vida minha, né? Quando eu era pequena, eu sempre fui uma criança, assim, que queria sempre marcar o meu lugar, né? Digamos assim. Só que isso era lido pela minha família como braba, como nervosa. Então, quando estava eu e a minha irmã, e a minha mãe ia apresentar nós para as pessoas, a minha mãe dizia, né? Essa é a Flávia, essa é a Alessandra. Essa é bem calminha, essa é braba, que era eu. Quando a gente começa a classificar as crianças, a rotular, a gente bota as crianças nesse lugar. Quando alguém diz para mim que eu sou braba e eu me aproprio desse lugar, eu realmente vou criar uma condição de ser assim. E a gente vai demorar muito tempo para romper esse ciclo. Então, cuidado com os rótulos que vocês dão para as crianças. Cuidado com o uso da palavra né? Mudem para, neste momento, tem manifestado, né? Nestas situações está mais, tá bom? Então, cuidado com o uso das palavras. Não precisam repetir fatos que já foram descritos em momentos anteriores. Então, se eu já falei do período de inserimento da criança na escola, eu não preciso falar de novo. Querer escrever sobre tudo e ao mesmo tempo não dizer nada. Então, o que são frases que querem escrever tudo e não dizem nada? Come tudo. Come tudo. Não me diz nada, porque eu não sei o que é o tudo e nem sei como é que come. Suas habilidades motoras e raciocínio lógico ainda estão em desenvolvimento. Ok. Como? Em que processo? O que a criança está desenvolvendo de raciocínio lógico? As habilidades motoras estão em processo, óbvio, até as nossas estão em processo de desenvolvimento, né? Mas como que a gente está narrando isso? Né? A criança se desafia motoramente, não se desafia, é ativa, não é ativa, explora o corpo, não explora, né? Cria novos movimentos, não cria. Pensem que tem muitas frases, clichês que a gente usa nos instrumentos que não dizem nada.
Os seus desenhos estão cada vez mais repletos de significados e ricos em detalhes. Quais são esses detalhes? Já faz cílios, já faz sobrancelhas, se observa, pergunta para a professora como é que ela faz para desenhar o pescoço. E que tal se eu colocar um desenho nesse instrumento de avaliação das crianças e poder mostrar como é que esses detalhes estão aparecendo? Eu só dizer que estão rico em detalhe não me diz nada, tá? Então, muito cuidado que a gente vai se apropriando dessas frases e acaba não dizendo realmente o que as crianças podem avançar, tá bom? Então, Prof. Flávia, tá, mas e onde é que tu vai ajudar a gente, né, a elaborar? Troquei umas ideias com a Juliana, né, minha amiga eterna coordenadora pedagógica, porque eu trabalhei no Sesquinho muitos anos, né, e hoje a gente tem uma proximidade muito grande. Juliana, como é que eu faço para as professoras nessa altura do ano, sendo que eu não conheço o trabalho delas? Porque assim, ó, para a gente poder construir um instrumento avaliativo mais sensível, mais significativo, que acolha as crianças, a prática também tem que mudar. Então, todas essas reflexões que eu estou trazendo aqui para vocês, elas só vão ser possíveis de serem registradas se eu tiver um cotidiano que reconheça as crianças. Se o meu cotidiano não reconhecer as crianças e não reconhecer os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, eu vou continuar reproduzindo práticas de avaliação que sejam pareceres descritivos, né? Que sejam breves, que sejam superficiais, que não digam as coisas, que não tragam as crianças, que não tenham autoria. Então, eu comecei a pensar como é que eu podia ajudar vocês não conhecendo muitas de vocês e o trabalho que vocês desenvolvem. Eu resolvi partir da ideia dos campos de experiências, né, das crianças. E trouxe algumas perguntas que podem ajudar vocês a observar o cotidiano para escrever esses instrumentos, tá? Então, em relação ao brincar, a BNCC fala que as crianças têm que brincar cotidianamente, que elas têm que ter espaço e tempo para brincar e que a brincadeira se dá nas relações. Então, se eu tenho claro o que é isso que está lá na BNCC, eu posso projetar perguntas para esse instrumento avaliativo. Então, eu posso pensar, como ela participa das brincadeiras? Em quais tipos de brincadeira ela se envolve e ela inventa? Quais são as brincadeiras prediletas? O que ela mostra de conquista durante as brincadeiras? Ela mostra-se curiosa em aprender novas brincadeiras? Então, é a partir desse olhar sobre o que a criança vai fazendo nesse cotidiano que eu posso levantar perguntas para poder, então, projetar esse instrumento. Isso aqui, gente, eu quero reforçar, não é receita, e em hipótese maneira alguma eu estou dizendo que isso aqui é o correto. O que eu levantei aqui são perguntas para ajudar vocês a pensar, porque eu acho que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento podem trazer um bom caminho na escrita para vocês. Se vocês ficarem pensando sobre como as crianças brincam, como elas exploram, como elas participam, como elas convivem, como elas conhecem-se e como elas se expressam, vocês já têm uma baita pista do que escrever. É isso que eu quero dizer. Eu só levantei aqui algumas perguntas para ajudar vocês a pensar, tá? Em relação a explorar, a BNCC fala que a exploração tem relação com as artes de maneira plural, né? Todos os tipos de arte, música, teatro, artes plásticas, enfim, dança. Tem a ver com a escrita, tem a ver com a ciência e com a tecnologia. Então, em relação à exploração, como a criança vem explorando seus movimentos, seus gestos, seus sons e suas palavras? Que linguagens ela usa para explorar o cotidiano? Né? A criança, ela mostra-se curiosa com relação aos diferentes textos escritos que circulam nos espaços nos quais transita? Se eu fosse professora da Lavínia e pegasse uma situação dessa, eu diria que sim, que ela se mostra curiosa em relação às escritas que ela observa no cotidiano. E que ela me mostra que sim, que é possível fazer leitura disso. Como isso acontece? Eu posso narrar esse episódio que aconteceu para poder mostrar isso, né? Se eu tiver fotografia, eu coloco. Se eu não tiver fotografia, eu não coloco, né? Ela explora-os, ela pergunta sobre eles, ela pede para você ler, ela pede para você não ler, ela manuseia sozinha, né? Como é que tá essa interação das crianças com esses textos? Como ela se relaciona com a literatura,
né? Ela gosta de ouvir histórias, não gosta de ouvir histórias, né? Ela está sempre envolvida com os livros, né? Mostra-se curiosa em relação a isso, inventa suas histórias. Ela tem curiosidade sobre os conhecimentos do mundo socialmente organizados, ela faz perguntas, ela investiga, né? Ela problematiza. Ela também estabelece relações daquilo que a gente está, de certa forma, estudando, né, com as experiências que ela vai vivendo no cotidiano. Ah, prof, mas na minha casa também, né? Ah, mas ali também, né? A criança manifesta a atitude de observar, de perguntar, de levantar hipótese, de buscar informações, né, de explorar o mundo. Como é que ela explora isso, né? Como é que ela vem explorando os conhecimentos em relação aos números, ao sistema de numeração, aos espaços, às medidas, né? Então, isso são formas de narrar o processo e não o produto. Vejam bem que eu aqui em nenhum momento estou pedindo para vocês até quanto ela conta, né? Que palavras ela já escreve, que cores ela já reconhece. Eu estou pedindo para vocês olharem como ela explora esse mundo, né? Em relação à participação, participar tem a ver com escutar, tem a ver com participar do planejamento, tem a ver com participar da gestão, com saber fazer escolhas e com posicionamento, com se posicionar enquanto sujeito, né? Muitas vezes a participação ela é vista restritamente ligada à ideia de falar na roda de conversa. Isso é uma questão completamente errônea. Isso não é participar, tá? A participação é muito mais abrangente do que isso. Então, em relação a participar, a criança tem iniciativa? Ela faz escolhas? Você consegue perceber essas escolhas no cotidiano? Em que lugares? Vamos voltar para aquela mini história do Eric. O Eric me mostra que tem iniciativa. Ele me mostra que faz escolhas, porque ele vai lá na casinha da sala e pega a chaleira para trazer para o espaço de areia. Ele faz a escolha de qual instrumento ele quer trazer para continuar a exploração. Então, ele me mostra, sim, que ele faz escolhas, que ele se posiciona, que ele participa das situações, que ele cria suas brincadeiras, né? Como que a criança participa das situações? Por quais dessas situações ela revela um maior interesse? Ela manifesta confiança em expor as suas próprias ideias? A criança, ela se posiciona? Como que ela comunica suas ideias, as suas vontades, os seus desejos, as suas opiniões? Não só com a fala. Como os bebês se comunicam? Como eles participam? Será que o choro do bebê não é uma forma de participação para mostrar desconforto, para mostrar medo, para mostrar que ele está com sono, que ele está com fome? O sorriso, será que não é uma forma de participar para mostrar que ele está gostando, que ele está interagindo, né? Então, observem essas formas de participação também dos bebês, né? Que participações essas crianças têm no planejamento, tanto da professora, quanto da escola, quanto do espaço. Vou trazer um exemplo aqui, né? Em relação à alimentação. Uma cena que eu já observei nas escolas. As crianças começam na educação infantil, né, a utilizar talher e é dada a colher. E elas saem da educação infantil usando a colher, elas estão no ensino médio, elas continuam usando a colher. Por que a escola não pensa em trazer instrumentos para que as crianças possam ampliar a relação delas nesse processo de alimentação e nesse processo, né, de se apropriar de outras formas, enfim, de lidar com esses momentos? Eu já vi cenas nas escolas que as crianças estão comendo com a colher e que chega um ponto que elas começam a empurrar com o dedão a comida na colher para poder conseguir terminar de comer. Quando a criança faz esse tipo de ação, ela me mostra que ela está precisando de outros instrumentos para poder ajudar ela nesse processo. E que está mais do que na hora de eu introduzir garfo e faca. Isso é participar. Isso é eu olhar para o que está acontecendo no cotidiano e poder pensar como eu vou projetar isso. Eu escrevi um texto essa semana com a Roberta, uma ex-bolsista minha, sobre os princípios éticos da educação infantil. E a gente escreveu uma das questões que me faz pensar muito. Como é que as crianças vão ter autonomia, por exemplo, na hora de lavar as mãos, se a saboneteira é dura e não possibilita com que elas tirem o sabonete?
Se a torneira é dura e não possibilita com que elas abram a torneira. Então, vejam, isso tudo é forma de participar, né? Ter as coisas somente ao alcance das crianças não é a garantia de que elas estão participando, mas também como esses instrumentos fazem parte desse processo, né? Em relação a conviver está muito ligado com a ideia do respeito, do lugar social, das relações que as crianças estabelecem. Então, a gente tem que olhar para a criança e poder pensar como ela demonstra que ela está chateada ou que ela foi contrariada. Como o corpo dela fala nessas convivências. Ela cuida dos seus objetos, dos objetos coletivos, ela ajuda a cuidar do ambiente. Como é que ela se relaciona com os parceiros? Com que amigos ela brinca mais? Como é que ela se relaciona com os adultos? Ela demonstra respeito pelas pessoas, pelo meio, pela natureza, pelos brinquedos da sala? Ela procura contato físico? Ela demonstra interesse pelo outro, indo em direção a ele? Ou ela precisa da ajuda do adulto para buscar aproximação? Então, vejam, conviver tem a ver com as relações que a gente estabelece. Conviver tem a ver com o princípio ético da educação infantil, que fala no respeito. Então, é um ponto que a gente tem que observar como as crianças estão se relacionando e como elas também estão trabalhando e vivendo esse processo do respeito. Em relação a conhecer-se, é um direito de aprendizagem e desenvolvimento que fala da identidade pessoal, social e cultural de cada criança. Então, é um momento em que a gente tem que pensar como é que a criança está se inserindo nas propostas, né, de atividades. Gente, eu não acredito que eu deixei essa palavra aqui. Eu vou até arrumar aqui com vocês, para vocês verem que eu acho. Porque não é possível. Né? Não gosto da palavra atividade. E daí deixa ali numa apresentação. Como ela se insere nas propostas que a gente organiza na escola, né? Como é que ela demonstra ter uma imagem positiva de si? Ela valoriza suas produções? Ela reconhece a si e aos outros? Né? Quem é professor de bebês? Tem fotografias dos bebês na sala? Vocês observam que quando mostram essas fotografias, os bebês se reconhecem os outros, buscam pelo olhar, né? Porque o bebê mostra muito pelo olhar como ele está interagindo. Então, se eu ficar atenta ao olhar da criança quando ela vê a foto dela e direcionar, né, para o professor para poder dizer, olha, eu me reconheci. Eu também estou mostrando que a criança está se conhecendo, né, em imagens, em painéis, enfim, tá? Ela mostra-se segura nos diversos espaços, ela sabe o seu nome, o nome dos amigos, que amigos ela procura mais, de que forma, como é que ela busca os adultos. Ela reconhece os seus pertences e os pertences que são dos outros, né? E quais são as atitudes da criança nos momentos de alimentação, de arrumação, de organização da mochila. Isso tudo tem a ver com essa identidade que as crianças vão construindo de si, né, de cuidado consigo, com os seus pertences, com o seu corpo, com as coisas que estão na sala. Isso tudo tem a ver com conhecer-se, que também tem relação com o princípio ético da educação infantil, né? Tem a ver com solidariedade, tem a ver com respeito ao bem comum, tem a ver com a autonomia do sujeito. E o último direito de aprendizagem e desenvolvimento, que não é o menos importante, né? Todos têm o mesmo grau de importância, é expressar. Expressar tem a ver com criatividade, com sensibilidade, com diferentes linguagens. Então, quando eu penso na palavra expressar, eu tenho que pensar como é que esse bebê, eu sou professora de bebê, está buscando o olhar, está buscando se comunicar, está buscando se expressar com riso, com choro, com gesto, né, com balbucio. Como é que esse bebê me mostra, né, que ele está se expressando? Como é que o corpo se coloca na expressão de si para o grupo? Como é que essa criança expressa as suas emoções? Como é que ela organiza o pensamento quando ela faz uma expressão verbal? Ela reconta histórias, ela manuseia, né, esses livros para recontar histórias, ela conta fatos, acontecimentos, né, lembra de episódios que aconteceram, está sempre fazendo relações nessas expressões.
Como se dá a relação com a música? Como é a participação das crianças nesse momento? E aqui eu falo da música para além das músicas estereotipadas que aparecem no cotidiano só na hora de comer, que as crianças têm que cantar meu lanchinho, né? Que não, isso não é música, não tem nada a ver com música, isso a gente pode chamar de, né, uma paródia comportamental, mas música não é, assim como aquelas músicas de guarda-guarda e outras coisas que aparecem no cotidiano. Estou falando da música enquanto arte, da música enquanto diversidade de gênero. Como é que eu vou narrar a relação das crianças com a música se eu não amplio o universo cultural delas para além dessas músicas que eu falei para vocês, que são umas músicas bastante comportamentais, né? E do Patati Patatá e da Galinha Pintadinha, né? Então, quem já me ouviu falar em outros momentos sabe, né, que não sou fã dessas músicas que circulam na indústria cultural, né? Como é a participação das crianças nesse momento se eu não amplio esse repertório delas? Se eu não boto as crianças a ouvirem rock, funk, sertanejo, bossa nova, samba, como é que elas vão se relacionar com a música se a gente não tem esse hábito no cotidiano? Né? A criança tem iniciativa de produzir suas representações em desenho, em escrita, em marca. Vejam, os bebês fazem muitas marcas, eles mostram para a gente o quanto eles fazem marcas, mas a gente quer uma figura, né? Por isso que eu estou focando aqui com vocês. É processo, não é produto. A gente está tão acostumado a querer produto que a gente vai lá e passa tinta na mão da criança, carimba assim, e depois termina de desenhar para fazer uma galinha, porque a gente quer ver um produto. E a gente não entende que esse bebê bem pequeno não deveria nem ainda estar em contato com tinta guache, que ele deveria estar em contato para poder se lambuzar, pegar, era comida, era uma meleca feita de maisena e corante natural, não corante artificial, né? Colorida com beterraba, colorida com cenoura, colorida com açafrão, enfim, né? Como que a gente pode fazer para que a gente dê possibilidade de iniciativa de produção na representação das crianças, a gente não considera elas como sujeito, se a gente produz a marca. Então, a gente não vai conseguir narrar isso também, né? Então, como são as primeiras expressões dos bebês, das crianças? Reconheçam, legitimem essas representações. É muito importante as crianças na creche ampliarem esse universo de instrumentos de expressão, explorarem, né, carvão, tinta, meleca, areia, com água, sem água, terra, porque as crianças têm que saber a propriedade dos materiais, como é que eles produzem ou não marca, que cor eles têm ou não, para depois elas começarem a fazer figuras e desenharem, né? Cada coisa no seu tempo. Como essa criança expressa as relações entre os conhecimentos desse mundo e as experiências que ela vai fazendo nessas expressões que ela vai conquistando, tá? Então, eu, assim, trouxe esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a gente poder pensar que eles podem ser um norte para poder não é produzir, né? Criar esses instrumentos avaliativos na educação infantil, e também para poder pensar com vocês que esses registros da educação infantil das crianças, eles também servem como um instrumento de avaliação da minha prática pedagógica. Por isso que a avaliação na educação infantil está ligada também com a avaliação da educação infantil. E se preocupem se vocês têm poucas coisas a dizer sobre as crianças. Se preocupem se vocês, enquanto eu fui fazendo essas perguntas, não conseguiam visualizar a presença disso no cotidiano. É sinal de que a prática está precisando ser repensada para que eu construa uma outra perspectiva de instrumento avaliativo. Se eu tenho poucas coisas a dizer, olhem também para o cotidiano de vocês e não fiquem só no que falta na criança para ela poder alcançar tal coisa. A gente cresceu nesse universo de que a gente tem que sempre procurar a falta. O que falta para a Flávia ser uma boa motorista? O que falta para a Flávia ser uma boa cozinheira? O que falta para a Flávia ser uma boa professora?
e a gente não reconhece a potencialidade de cada sujeito no aqui e agora do processo. Então, não olhem para a falta, olhem para o que é real, para o que existe, para o processo, para a trajetória educativa de cada criança, na sua individualidade, tá? Medir é diferente de avaliar. A medida, ela descreve habilidades com dados quantitativos. A avaliação descreve fenômenos e interpreta-os, fazendo uso também de dados qualitativos. A avaliação na educação infantil não é medida, tá bom? Não é processo de descrição de produto. Essa citação eu tirei dessa coleção, e a maioria dessas questões aqui, ó, que eu levantei com vocês, a grande maioria delas, eu tirei também algumas eu criei, né? E outras eu tirei desse instrumento aqui. Está disponível, né, desse caderno do Pró-Infantil, está disponível na internet. Eu mandei o drive para a Luana, da SMED de Getúlio, né, esse drive. E o drive não, o link que leva a baixar o documento, desculpe. Então, é só vocês clicarem no link para o nosso grupo do Fórum de Educação Infantil da AMAL, que está participando aqui, e as duas escolas, que é a Sementes do Amanhã, né, que também está participando conosco lá de Panambi, que a gente está fazendo essa formação também junto, e a escola Toquinho de Gente. Eu posso mandar esses links para vocês, e daí vocês baixam o documento. Mas qualquer pessoa que está aqui e digitar na internet, esses dados dessa coleção vai conseguir baixar. A segunda parte desse documento, ela vai falar sobre como a gente pode fazer para construir esses instrumentos que vão nos ajudar na elaboração dos relatórios, tá bom? Então, a partir de hoje, eu quero começar a fazer uma série de postagens nas minhas redes sociais para continuar pensando com vocês sobre os relatórios de avaliação. Aqui tem um resumo do que a gente conversou hoje, né? Foquem na criança e nas suas relações, sempre de modo singular e nas suas conquistas. Tirem o foco do desenvolvimento intelectual, porque a escola de educação infantil não tem esse objetivo somente. Tem vários outros aspectos que fazem parte do desenvolvimento integral das crianças. Observem como os direitos estão sendo colocados e desenvolvidos no cotidiano. Não deem parecer, não façam diagnóstico das crianças nesses instrumentos. Narrem processos e percursos. Pensem quem é o destinatário da escrita, isso é muito importante para poder saber que linguagem e como eu vou organizar esse instrumento. Vejam sentido naquilo que vocês escrevem, sejam sensíveis, tenham autoria. E ninguém escreve sem conhecer. Então, vocês só vão poder escrever a partir daquilo que vocês conhecem. Então, conheçam as crianças para depois poder escrever sobre elas. E também, né, eu quero deixar essa passagem do Eduardo Galeano para a gente poder pensar sobre esses indícios que vão aparecendo no processo avaliativo, dos quais a gente já viveu muito enquanto sujeitos e que nos marcam e que podem, sim, marcar as crianças a partir daquilo que a gente escreve ou rotula delas. Não se sabe se aconteceu há séculos ou há pouco ou nunca. Na hora de ir para o trabalho, um lenhador descobriu que o machado tinha sumido. Observou o vizinho e comprovou que ele tinha um aspecto típico de um ladrão de machados. O olhar, os gestos, a maneira de falar. Alguns dias depois, o lenhador achou o machado, que estava perdido num canto qualquer. E quando tornou a observar o seu vizinho, comprovou que não parecia nem um pouco com um ladrão de machados. Nem no olhar, nem nos gestos, nem na maneira de falar. Muitas vezes nós conhecemos as pessoas a partir do olhar do outro. Muitas vezes nós conhecemos as instituições a partir do olhar do outro. Eu falo isso por viver numa universidade federal que tem um olhar ainda social bastante estereotipado, né? E de pessoas que nunca olharam de dentro desse lugar o que se vive nesse espaço. E falam desse lugar a partir do olhar do outro,
de um olhar de quem julga, de um olhar de quem recrimina, de um olhar de quem compara, de quem classifica, de quem rotula. Então, quando vocês forem escrever sobre as crianças, vocês têm que realmente escrever longe das percepções dos colegas anteriores, longe dos rótulos que a família deu, longe dos rótulos que a gestão colocou. Olhem para a criança na singularidade, olhem para a criança com humanidade. Gente, na escola nós estamos trabalhando com formação humana. E é sobre isso que a gente tem que lutar na escola. Escola não é indústria. Parem de correr e apressar as crianças. Aprendam que talvez colocar, vestir-se tem muito mais importância nesse momento de vida em que elas estão na educação infantil do que copiar texto de quadro sem sentido e sem significado. Então, pensem que a formação das crianças ela acontece de maneira integral. Olhem para a criança sem olhares julgativos e sem preconceitos, tá? Gratidão, então, pela escuta, né? Por poder colaborar um pouquinho, então, com vocês nessa trajetória de pensar esses instrumentos. Teria muito mais coisas para falar, eu extrapolei o meu tempo. Eu não cuidei mais do relógio, me desculpa, Luana, desculpa as profs também. E eu acho que nesse momento, né, a gente poderia, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta do pessoal, né, que está participando em relação a essa temática, né, a gente pode conversar sobre isso. Flávia, nós que agradecemos e com certeza nós ficaríamos mais horas e dias falando, né, sobre avaliação, porque é um tema, né, que gera um certo desconforto ainda, né? E como a prof falou e comentou, né, a gente também tem que se avaliar e a gente não é acostumado a fazer isso, né? A gente é acostumado a avaliar o outro, né? Então, assim, ó, o chat, prof, só ótimas reflexões, parabéns pela tua fala. E também a tua fala, prof, olha só, atingiu o nosso Brasil. São Paulo, Alagoas, Itatiba do Sul, Marcelino Ramos, Cachoeirinha, Barão de Cotegipe, Panambi, Sobral, no Ceará. Foram alguns dos nomes que a gente conseguiu acompanhar ali pelo chat, né? E a live, então, ela vai ficar gravada, né, prof? Porque a gente quer disseminar, né? Quem não teve a oportunidade de assistir hoje, que possa assistir depois, né? Porque o que a gente quer é uma educação infantil de qualidade para as nossas crianças. E, prof, teve algumas considerações do chat que a gente gostaria de ler. A Lúcia Ribeiro, ela disse realmente, Flávia, conhecimento leva tempo e exige compromisso para ser construído. Precisamos estudar e refletir sobre isso. A Tunica Aires Martins de Mesquita, ela disse que tem dificuldade, agora ela está se esforçando a escrever, porque é importante dar visibilidade às experiências dos meus bebês, mas é um processo de desconstrução. Isso. Luana, como é que é o nome dessa prof? Essa é a Tunica, prof. Tunica de Mesquita. Tunica, você não tem dificuldade. Não se coloque nesse lugar. Você tem poucas experiências. Quanto mais a gente vai escrevendo, mais a gente vai aprendendo sobre a escrita. Então, vocês, enquanto adultos, além da gente não usar essa palavra com as crianças, não usem com vocês também. Né? Não digam que vocês têm dificuldade. Pensem, não, eu tenho pouca experiência com isso, não, o que eu posso fazer para me apropriar disso? Tá, prof? Só para dizer para ela que ela está em processo. Todo mundo está em processo, né? Ótimo. Isso mesmo, né? A Adriana Dalla Corte disse que gosta de escrever sobre as crianças, mas se sente insegura em relação à escrita da avaliação. A prof. Mônica Pomorski, aqui de Getúlio Vargas, disse que avaliar faz parte do cotidiano, mas precisamos nos apropriar do registro e escrita frequentemente, através das explorações e descobertas proporcionadas às crianças. E temos uma pergunta, prof. Flávia. A Josi Grosbelli diz: quais livros podemos ler para fazer um relatório? Aqui ela pede para a turma do maternal, né?
É um pouco difícil, né, falar especificamente, porque eu até hoje, até onde eu conheço, não vi instrumentos que falem, textos que falem especificamente, né, da avaliação em tal faixa etária e tal faixa etária. Por isso que eu fui tentando aqui, a partir daquilo que é geral, e trazendo com vocês, né, como a gente pode ir pensando nas especificidades das faixas etárias, principalmente dos bebês, porque eu reconheço que deve ser difícil escrever sobre os bebês, ainda mais quando tu tá num contexto em que tu atende muitos bebês, porque a nossa legislação ela é muito falha em relação a isso, né? Ela permite que até que de 6 a 8 bebês sejam atendidos por um adulto. Isso, desculpem, mas é ridículo. Como é que tu vai cuidar da formação e da subjetivação de uma criança que está recém-chegada no mundo, um adulto para tudo isso de criança? Né? Então, isso impede muitas vezes que o adulto consiga ter esse olhar mais atento para o que está acontecendo, porque os bebês demandam muito, né? E os maternais também demandam muito, porque eles precisam de muito auxílio. Então, eles precisam de auxílio no banheiro, na escovação. Por isso que eu fui fazendo aquelas relações para vocês irem pensando no cotidiano também, como o cotidiano acolhe ou não essas singularidades das crianças, né? Mas eu indico, então, para poder ler esse livro aqui, Avaliação e Educação Infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, especificamente o capítulo 7, eu acho que é, e o 8, que falam sobre os relatórios de avaliação e os relatórios da turma, né, qual é o papel do professor, e como também fazer relatório de turma, porque isso também talvez é um lugar em que a gente pode se apropriar nos primeiros meios de registro das crianças, né, já que a gente não conhece todas elas. Então, talvez seria um caminho mais tranquilo poder narrar a trajetória do grupo, né, e não tanto na primeira versão de instrumento de avaliação, a individualidade. Aquele caderno do pró-infantil ali que eu indiquei para vocês, onde eu tirei todas aquelas perguntas, né, e essas reflexões também, elas estão bastante presentes naquele artigo que eu escrevi com a Guardia, né, que vocês conseguem acessar. E tem vários outros livros, né? Eu não sei se eu tenho aqui na mão, assim, para poder mostrar para vocês, mas tem vários outros livros que também vão falar da avaliação em outras perspectivas, né? Esse livro aqui, que é da editora da URGS, vocês conseguem acessar ele na internet também. A Avaliação da Educação Infantil, Concepções Teórico-Metodológicas e Implicações para Políticas Educacionais. Esse livro aqui, vocês baixam no Google também, gratuito, é da editora da URGS. Esse livro aqui, por exemplo, ele vem falar da documentação pedagógica e da relação com a avaliação da educação infantil, né, que também é um caminho que a gente precisa avançar. Teve uma prof que me mandou uma mensagem no privado, na rede social, me pedindo para mim falar hoje sobre mini-histórias. Apesar de eu ter trazido as mini-histórias como uma forma de repensar a avaliação da educação infantil, a mini-histórias hoje aqui não cabia, né, porque a mini-história ela é um recorte, ela é um episódio de algo que aconteceu, né? A minha história serve para a gente também, com mais frequência, poder ir mostrando para as famílias o que vai acontecendo no dia a dia das crianças, porque a gente consegue escrever ela mais rápido que uma documentação, a gente consegue escrever ela mais rápido que um relatório, né? E a gente vai possibilitando com que as famílias vão conhecendo esse trabalho da educação infantil com mais frequência, e não que a gente deixe para elas saberem o que as crianças estão fazendo na escola só na entrega do relatório. Então, eu falo isso também como um lugar de mãe. Então, quem é mãe aqui sabe o quanto a gente fica ansioso para receber um instrumento, um relatório das crianças. E o quanto é importante ir conversando ao longo do processo com a professora. E dizendo o que está acontecendo em casa, o que não está acontecendo, né? Como é que está indo a relação, como é que está o sono, como é que está a alimentação. Se a família e a escola não tiverem esse diálogo, assim, ao longo desse processo, né, também fica muito distante isso que a gente vive enquanto processo educativo, né. Então, poder pensar de que modos também nós, enquanto escola, estamos narrando, estamos trazendo para a comunidade o que a gente faz aqui no cotidiano, não só nesses instrumentos que são mais pontuais, entregues em datas específicas, né. E um recado para as profs da pré-escola. Eu acho que as profs da pré-escola sofrem ainda uma pressão muito grande do ensino fundamental, né?
de querer que a pré-escola, principalmente o último ano, prepare para o primeiro ano de ensino fundamental, que as crianças chegam lá já sabendo as letras, os números, as cores, escrevendo no caderno com linha, enfim. As diretrizes, elas são claras, não vão ser antecipados conteúdos do ensino fundamental na educação infantil. Porém, também não é um lugar de negação. Nós não vamos negar o acesso à escrita com as crianças, mas nós só vamos escrever a partir daquilo que tem sentido. E não escrever por escrever, fazer por fazer, copiar por copiar, né? Desenhar por desenhar. Qual é a intencionalidade que eu tenho com isso? Por que eu desenho? Por que eu proponho tal desenho com as crianças, com nanquim e cotonete, e não proponho um desenho com lápis e borracha que elas vão poder apagar e planejar o desenho? Pensem qual é a intencionalidade também que vocês estão dando para aquilo, né? Quais são os instrumentos que estão oferecendo para as crianças se apropriarem disso, né? Pensem também que não é função e que a gente tem que começar a estabelecer um diálogo maior com esse ensino fundamental, que espera que a gente vai escrever um parecer classificando as crianças e dizendo que elas já estão aptas ou não aptas. Não é essa a função do nosso instrumento avaliativo, né? Está na hora do olhar mudar. Nós não temos mais que estar a serviço do ensino fundamental. Quem deveria estar a nosso serviço seriam eles, né? Eles que deveriam pensar como dar essa continuidade no processo educativo das crianças, né? Como levar isso. E o instrumento avaliativo, ele também serve para a escola poder dialogar. Para a professora do próximo ano poder saber o que aconteceu naquela turma, com aquelas crianças, o que eles avançaram, né? Então, o instrumento de avaliação, ele também serve para fazer uma avaliação da equipe, uma avaliação da escola, uma avaliação do cotidiano, uma avaliação entre os pares. Porque a gente fala tanto na transição da educação infantil para o ensino fundamental, mas e nas pequenas transições que acontecem na escola da infância. Da creche para a pré-escola, da casa para a creche, né? Do berçário para o maternal. As professoras se conversam, se comunicam, né? Conversam sobre esses instrumentos avaliativos, pensam a partir disso que foi narrado, porque se tu vai narrar o que tu vive no cotidiano ali naquele instrumento, a professora do próximo ano vai saber quais foram os percursos, quais foram os contatos, né? E ela vai conseguir projetar a continuidade. Por isso que eu não acredito em parecer descritivo. Por isso, né, Luana, quando tu me fez o convite, eu disse assim, Luana, eu não acredito em parecer descritivo, eu acredito em relatório de avaliação, e eu vou te provar isso, né? Porque não é nessa brevidade, nessa superficialidade, né, nessa coisa hegemônica que a gente escreve. Só que isso só vai mudar se a gente ver sentido nisso, né? Se eu não ver sentido, pode ser que muitas pessoas, né, e eu acredito sim, que todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui é porque de alguma maneira se sentem capturadas por esse tema e pensam sobre isso, né? E na maioria das vezes aquelas que precisam ouvir não estão ouvindo, né? Mas daí é o nosso papel, enquanto pessoas que estão aqui ouvindo, conversar com a colega na escola, dizer para ela, olha, vamos pensar isso que a gente está escrevendo, vamos rever essa forma, né? Tirar o limite. Eu já vi escolas que dão limite, não pode escrever mais que meia página, né? Daí a professora disse para mim, mas como é que eu vou escrever em meia página? Não tem como escrever em meia página. Ah, mas não tem dinheiro para imprimir. Hoje em dia nem precisa imprimir, gente. Tu manda no WhatsApp da família, pede para a família, abre aí no teu WhatsApp, vamos ler agora. Lê no celular, se a família quiser, ela imprime. Então, existem tantos outros recursos hoje, né, para a gente poder avançar nesse processo. Isso mesmo, né, prof? E como tu bem falou, como que a gente vai, não tem, né, uma dica pronta, como que a gente vai construir, como que a gente vai escrever, porque também tem que ver o caminho, né? Então não adianta eu quero, como que eu escrevo, mas como que é a minha prática, né? Então o relatório é um processo, né? Não é um produto, vamos deixar ressaltado, né? E a educação ela está em movimento. Ela se transforma, as crianças não são mais as mesmas, né? E o professor também não é. Cada ano, né, vira uma página, né? Então, nós vamos ter agora mais essa oportunidade, né, de encerrar esse ano letivo e de fazer melhor, cada dia mais. Então, por isso, dessa formação continuada, a gente já esteve conversando e dialogando sobre isso, né? O livro que a prof mostrou, né, da avaliação da educação infantil da Jussara Hoffmann, foi um tema que a gente abordou, né, num seminário de educação infantil lá em 2018.
Então, vejam. E todas as escolas públicas têm esse livro, foi enviado pelo MEC, né? Isso mesmo, né? Então, a gente tem acesso, mas às vezes a gente precisa dar essa refletida, né, prof? Rememorar, né? Isso, tem que ter esse tempo para parar e pensar, né, Luana, para poder pensar sobre isso. Tipo, eu escrevo muito sobre isso, mas cada vez que eu vou parar e pensar, me vem outras reflexões, né? Porque quanto mais a gente pensa sobre uma coisa, mais intimidade a gente vai criando com aquilo, né? Então, não é um caminho, assim como para as crianças é um processo, para vocês, enquanto professores, também é um processo. Né? Exatamente. E por isso que estamos aqui hoje, né? Nessa noite maravilhosa, né? Porque a gente quer fazer diferente, né? Quer fazer a diferença, quer fazer a diferença lá com a nossa educação infantil, né? Então a gente agradece a presença, né, de todos esses municípios, né? Todos que se envolveram com o nosso seminário e dizer então que a live vai ficar gravada. Quem fez a inscrição, então, para o nosso seminário permanente em educação infantil, no final da live, então, a gente vai encerrar o formulário. E no dia 17, estaremos novamente, então, aqui pelo canal do setor do pedagógico de Getúlio Vargas, com uma nova proposta, então, também. E no dia 24 de novembro, então, vai ser de forma presencial na Unideal. Prof, mais uma vez, gratidão por todo o teu envolvimento, todo o teu amor que a gente pode sentir, né, na tua fala pela educação infantil. Tá? Mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço. Eu que agradeço, Luana, tá? Obrigada a vocês também pelo esforço em transmitir essa formação pelo YouTube para a gente poder abranger uma maior quantidade de pessoas. Então, meu agradecimento, né? Um abraço especial para as professoras do Fórum de Educação Infantil da MAU, né? Para as professoras do município de Getúlio Vargas e para as professoras da Escola Sementes do Amanhã e para todas aquelas que me seguem nas redes sociais, né? Então, eu vi que a Ângela, que é uma professora bastante parceira minha, também está aí, né? Então, é um prazer sempre dialogar com vocês e a gente continua, tá? Vou continuar postando lá para continuar ajudando vocês a pensar sobre isso. Ótimo, muito obrigada, então. Boa noite a todos. Pessoal. Até mais. Obrigada, tchau. Tchau, Vamos tchau. agora.